Já tá gravando já. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês rapidamente. Aqui no Moodle. Aqui no Moodle, eu fiz uma atualização no material hoje, tá? Ela é uma atualização um pouquinho maior. E tem a resolução de um dos exercícios da lista, tá? Então, se você vier aqui, esse exercício 2.4 aqui está errado, tá? Depois vocês desconsiderem ele, por favor, por enquanto. Na verdade, aqui é dx e aqui é π ao quadrado sobre 8, se não me engano, tá? E aí, na equação da corda, tem o exercício... Na equação da corda tem o exercício 2.9, tá? E aí, ele está resolvido aqui. Eu acabei de colocar a resolução dele. A resolução é um pouquinho grande, mas assim, pelo menos a gente consegue checar no final aqui. Ih, tem umas coisas aqui que ficou errado. Ficou bem NAM. Bom, deixa eu só... Eu acho que eu vou corrigir aqui. Ficou errado. Rapidamente, tá? Bom, eu vou resolver esse exercício hoje, porque ele é um exercício um pouco grande, aí sim, acontece. E assim que vocês... Deixa eu só corrigir ele aqui rapidamente, porque eu já coloco a solução dele. Peraí. Bom, eu vou voltar aqui e aí depois no final eu corrijo e mando uma mensagem para todo mundo, tá bom? Estava apresentando, agora já parei de apresentar. Então o exercício em questão é o exercício, deixa eu achar aqui. Agora ficou certo. Aí no final eu coloco de novo lá, tá? No final dela eu coloco certinho. Só... Bem... Tá.
Só um segundo, pessoal. Bom, já está salvo lá, já, tá? Já fiz as correções. E aí, deixa eu até abrir aqui. Aí eu vou abrir, vai ter outros erros lá e... Enfim. Esse problema, esse exercício que eu vou resolver hoje, voltando aqui, falar de novo, é o exercício 2.9, tá? Então vou escrever aqui. Vocês estão vendo aí? É o exercício 2.9. Ele está resolvido, tá? Lá no Moodle, na matéria do Moodle. Tá todo explicado, mas aí hoje eu vou fazer ele de novo aqui, tá? E aí, não vou fazer ele inteiro, algumas coisas eu vou deixar para vocês lerem, então eu vou falar mais do que escrever. E lá na apostila está mais escrito, e não tem nenhuma fala, obviamente, né? E aí, esse exercício é o seguinte. Suponha que você tem uma corda, de comprimento π, tá? E aí aqui você tem essa corda presa nessas duas extremidades aqui. Tá? E aí o que acontece? Essa corda está sofrendo uma ação do ar. Né? Então, por exemplo, assim, quando você puxa ela e solta, ela vai começar a vibrar, só que o ar, ou então a gravidade, vai fazer ela parar. Né? Então, essa equação ela vai mudar um pouco. A cara dela vai ser o seguinte, a derivada segunda de u com relação a x é igual a derivada segunda de u com relação a t. E aí o que vai frear ela é esse 2β vezes a derivada de u com relação a t. Então você tem uma velocidade aqui parando essa cor. Tá? E esse beta é um número pequeno, ele está entre 0 e 1. Depois vocês vão entender por que ele tem que estar entre 0 e 1 para isso dar certo. Né? E o que acontece? Essa corda ela está presa em duas extremidades. Ela está presa no zero, então você tem que, se você tem a função u de xt, né? Então você tem que, quando x for zero, para todo t, o deslocamento é nulo. E você também tem que u de π, quando x for igual a π igual a t, esse deslocamento também não existe, tá? Isso vale para todo t maior que zero. Outra coisa que a gente tem é o seguinte, que o exercício fala, no exercício 2.9, lá no Moodle, tá? E é a mesma numeração que estava antes. Então, se você tiver o arquivo antigo, vale a mesma numeração. Que essa corda parte do repouso. Né? Isso significa que você tem a velocidade inicial zero. Então, a derivada de u com relação a t, que é a velocidade inicial, quando t é igual a zero, é zero. E aí você tem um deslocamento inicial. Né? Esse deslocamento inicial é o comportamento da corda no instante t igual a zero. Então, isso aqui vai ficar u de x vai ser dado por uma função f de x. Então, basicamente, a gente tem que resolver esse problema aqui, resolver essa equação sujeita a essas quatro condições descritas aqui. Né? Esse problema é muito parecido com um problema que já foi resolvido antes, né? Só que a diferença é que aqui a gente tem um pedacinho a mais aqui. Né? Tem um pedacinho a mais. E aí eu vou chamar isso aqui de equação 1, que é a equação diferencial, a condição 2, a condição 3, a condição 4 e a condição 5. Tá? Tem 5 condições aqui para serem satisfeitas. Tudo bem? E a forma de resolver esse exercício é muito parecida. Aí eu não vou resolver ele inteiro. Tá? Eu vou fazer a parte difícil, vou deixar a parte fácil como exercício. Na verdade, todo exercício é deixado como exercício. Né? Mas o que acontece? A gente vai usar 3 constantes de separação. A constante nula, uma constante positiva e uma constante negativa.
tá? Então, fica como exercício mostrar o seguinte, que as constantes de separação, quando elas forem nula ou positiva, a solução vai ser zero. E essa solução zero a gente não quer, tá? Definitivamente. Mais uma vez, por que eu não quero solução zero? Porque a partir do momento que você puxa a corda e solta ela, ela tem deslocamento. Então não tem como essa solução ser nula, né? Então o que a gente vai supor? Mais uma vez, nós vamos supor que a solução é da forma, ou seja, a solução é separável, né? A minha solução é uma função de duas variáveis separável. Isso significa que aqui você tem uma função x, que depende da variável x, multiplicado por uma função t, que depende da variável t. Tá? Não dá para confundir as letras aqui, porque uma é variável e outra é a função. Aí, quando você olhar para cá, aparece a derivada segunda com relação a x, a derivada segunda com relação a t e a derivada primeira com relação a t. Quando eu suponho que a solução é dessa forma, então eu tenho que a derivada segunda de u com relação a x é x duas linhas t, a derivada segunda de u com relação a t é x t duas linhas, e a derivada de u com relação a t é x t linha. Tá? E aí eu vou substituir nessa primeira equação para poder determinar a solução que satisfaz a equação mesmo. Quando eu fizer isso, substituindo aqui, né, substituindo em 1, então vai ficar assim, ó, x duas linhas, t, igual a x t duas linhas, mais 2 beta a x t linha. É isso que eu tenho que resolver, basicamente. Ou seja, vou transformar essas equações diferenciais parciais em equações diferenciais ordinárias, e aí a gente vai resolver nesse caso. Né? Bom, partindo daqui, o que eu vou ter é, eu vou passar o x para a esquerda, dividindo. Então, você tem que ser x duas linhas sobre x. E vou passar o t para a direita, dividindo também. Então, isso é t, duas linhas, mais 2 beta t', dividido por t. Então, repara que eu tenho duas funções. Nesses dois quocientes, o primeiro só depende da variável x, e o segundo só depende da variável t, que é o tempo. Né? Bom, como ele só depende de x e esse só depende de t, isso vale para qualquer x no intervalo de 0 até π, e vale para qualquer t maior que zero, a única forma que isso ocorre é quando eu tenho uma constante. Tá? E aí a gente vai ter três casos. O primeiro caso é que a constante é nula, o segundo caso que a constante é positiva, e o terceiro caso que a constante é negativa. Os dois primeiros casos, de constante nula e constante positiva, vão gerar soluções nulas. E eu vou deixar isso como exercício porque já está feito na apostila que eu acabei de colocar lá no Moodle. Tá? Então, o primeiro caso, constante nula. E o segundo caso, que é constante positiva, tá? Esses dois casos geram uma solução nula. Tá? E solução nula eu não quero porque tem deslocamento. Tudo bem? Depois vocês dão uma olhada lá, e aí se vocês não entenderem, a gente pode fazer na próxima aula. Né?
mais cedo, teve uma perguntou assim, mas na prova, como é que eu vou saber? Na prova eu vou especificar, tá? Se eu quero que você calcule todas as constantes e mostre que é zero, ou não. Né? Então, vamos para o terceiro caso. No terceiro caso, eu vou considerar uma constante negativa. Né? Eu vou considerar uma constante negativa. Então, quando eu olhar aqui para cima, eu vou ter isso aqui, ó, que é x duas linhas sobre x, igual a t duas linhas mais 2 beta t' sobre t, igual a menos lambda quadrado. Tá? E aí isso aqui vai me dar duas equações diferenciais. A primeira delas, aí quando eu passar esse x para cá multiplicando, fizer tudo certinho, vai ficar assim, x duas linhas, mais lambda quadrado x, igual a zero. E eu já vou colocar a solução, tá? Essa solução já apareceu em outros momentos, então não vou ficar detalhando por que a solução é assim. Mas a solução vai ser C1 cosseno de lambda x mais C2 seno de lambda x. E a outra equação que vai aparecer, quando eu passar o t para cá multiplicando, é assim, é t duas linhas mais 2 beta t' mais lambda quadrado t igual a zero. E aí, uma coisa interessante, que é diferente nesse exercício, é o seguinte, como eu ainda não sei o valor de lambda, então eu vou falar o seguinte, que t, por enquanto eu não sei. Vou resolver depois, porque depois fica mais fácil, que a gente não necessariamente vai precisar dessa solução agora. Tá? Eu vou considerar só essa primeira, e aí já dá para calcular quem é C1 e quem é lambda, substituindo nas duas primeiras condições iniciais. Né? Então, como a minha solução é assim, então a minha solução vai ser x vezes t. Substituindo em 2, quem que é 2? Eu vou escrever aqui. A minha condição de contorno número 2 é essa aqui. Né? U de 0t é igual a zero. Então, você vai ficar assim, 0 é igual de U de 0t, que é x de 0t, de t, já substituo direto aqui. Né? E aí, a gente vai olhar para cá, e onde tem x, eu vou trocar por zero. Né? Então, isso vai ficar C1 cosseno de lambda vezes zero, mais C2 seno de lambda vezes zero, vezes a função t. Né? Só que se vocês observarem aqui, ó, isso aqui é zero, isso aqui é 1, e aí vai sobrar só C1 vezes t. O t não pode ser zero, porque é a outra função que eu tenho. Né? Mas aí, como tudo isso é igual a zero, eu concluo que o C1 é zero. Né? A minha primeira constante realmente se anula. Né? A minha primeira constante se anula. Então, aqui na minha solução, eu já posso cortar essa parte. Ela não vai ter. Né? Eu já eliminei uma das constantes. Agora a gente vai partir para a segunda. Né? Então, eu vou substituir na segunda condição. Quer dizer, na segunda condição de contorno, que na verdade, aqui vai ser a igualdade 3. Né? Então, quando eu substituir na igualdade 3, o que a igualdade 3 fala? Que a corda está presa do lado direito. Né? Então, você tem que U de π t é igual a zero. U de π vezes t, U de π t é igual a zero. Então, ou seja, 0 é igual a U de π t.
Só que aí no meu U só sobrou essa parte. Então vai ficar assim, C2 seno de lambda vezes π, porque eu estou trocando x por π. Tudo isso vezes o t. Né? Aqui, eu vou considerar que o t é diferente de zero, para não anular toda a solução. E também vou considerar que o C2 é diferente de zero, porque se o C2 for zero, vai anular aqui, o x vai ser zero, x vezes t é zero, vou zerar a solução. Então, não quero que essa constante também se anule. Né? Só sobra o seno de lambda π igual a zero. Olha, se o seno de lambda π é igual a zero, isso implica que o lambda π é um múltiplo de π. Tá? Porque aqui, nesse caso, é mais fácil. Antes era assim, era lambda... Eu esqueci. Lambda x sobre... Lambda π sobre L, né? Um negócio assim, lambda... Como é que era mesmo? Era nπ sobre L, um negócio mais ou menos. Porque aqui ficava lambda L, né? Só que agora, como é lambda π, então aqui fica mais fácil, porque simplifica. E aí eu concluo que o lambda é igual a n. E nesse caso, assim como nos casos anteriores, que a gente já falou várias vezes, o n vai ser um número natural, não nulo. Tá? Eu vou considerar 1, 2, 3, 4, assim por diante. Então aqui, ó, quando eu olhar para o n, para o lambda, eu já posso substituir ele por n, que é um número natural. Tá? Ou seja, para qualquer número natural em n, isso aqui vai ser a solução desses três, da equação e das duas primeiras condições de contorno. Tá? Aí, sabendo quem que é esse lambda, eu consigo resolver esse DO. Porque aí, se você olhar, voltar para esse DO, a gente consegue determinar quem que é essa solução. Porque ainda eu preciso jogar em duas condições de contorno. Né? Então, vamos lá. Eu vou olhar para a EDO. A EDO é assim, T, duas linhas, mais 2 beta. T' mais... Aí, ao invés de colocar lambda ao quadrado, eu vou trocar o lambda por n. Então vai ficar n ao quadrado. Né? Então aqui fica n ao quadrado t igual a zero. Então a gente tem que resolver esse DO. Né? Aí vamos supor que você não lembra como que resolve esse DO. Esse DO aqui eu vi em cálculo 3. E cálculo 3 eu fiz 6 anos atrás. Não tem problema. Tá? Porque essas IDOs elas são relativamente simples de resolver. O que você tem que fazer? Você tem que supor que a sua solução é uma solução exponencial. Tá? Você tem que supor, porque como ela é homogênea, ou seja, é zero do lado direito, e aqui você tem uma combinação entre constantes e a função, então pode ser que a gente consiga determinar quem que é esse R. Só que para isso eu preciso determinar quem é a derivada primeira, que é R elevado a RT, e também preciso determinar quem é a derivada segunda, que é R ao quadrado e elevado a RT. Aqui ficou um pouco apertado, mas dá para entender o que é. Né? Aí você vai pegar essas funções aqui e vai substituir na sua EDO. Então isso vai ficar derivada segunda, que é R ao quadrado e elevado a RT, mais 2 beta vezes a derivada primeira, que é R e elevado a RT, mais n quadrado vezes t, que é e elevado a RT igual a zero. Coloco o e elevado a RT em evidência, porque ele aparece em todos os termos aqui da minha equação. Né? Então vai ficar r ao quadrado mais 2 beta r mais n ao quadrado igual a zero. Tá? Então você tem uma equação do segundo grau para ser resolvida agora. Essa exponencial aqui não pode ser zero, porque exponencial nunca se anula. Portanto, eu tenho que resolver um Bhaskara aqui, né? R ao quadrado mais 2 beta r mais n ao quadrado igual a zero. Isso resolve normalmente. Você vem aqui, faz r igual menos b
mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2. Tá? Sobre 2. E aí, como todo mundo aqui já é grandinho, a gente já pode simplificar assim, né? Então, ou seja, o meu R vai ser menos beta mais ou menos raiz quadrada de beta ao quadrado menos n ao quadrado. Posso cortar esses quadrados aqui com essa raiz? Aí vai ficar... Cortar aqui, ó. Cortar esse quadrado com a raiz. Não, né? Porque não pode fazer isso. Professor, você abaixa só um pouquinho, rapidão. Assim? Só para ver o que está escrito de T ali. Aqui, você está falando, Sofia? É, porque fica a barrinha, não dá para ver o que está escrito. Ah, tá. É porque aqui é a função, né? Elevado a RT, Ah, derivada tá. primeira e derivada segunda. Beleza. Certo. Aí o que acontece? Aí aqui tem um detalhe, porque como eu estou falando de beta ao quadrado e n ao quadrado, você não pode simplesmente colocar a solução, porque você não sabe quem que é esse cara aqui. O que você vai ter que fazer? Esse n são números naturais. Então é 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Né? E o beta foi dito lá no começo, deixa eu até fazer um. Que o beta está entre 0 e 1. Que igual eu falei, né? Você tem uma velocidade pequena atuando. Só que o n é maior ou igual a 1, porque n é um número natural. Então, beta é menor que n ao quadrado. Se você levar ao quadrado, beta ao quadrado é menor que n ao quadrado. Né? Beta ao quadrado é menor que n ao quadrado. E aí, se você, por exemplo, faz beta ao quadrado menos n, você vai ter que beta ao quadrado menos n ao quadrado é menor que zero. Então, o que acontece é que aqui você tem um número negativo. Então, quando você extrai a raiz, você vai ter um número complexo. Né? Mas vamos pensar o seguinte, deixa eu pegar um rascunho aqui. Tudo bem? Então, beta ao quadrado menos n ao quadrado é negativo. Esse número que está aqui dentro, ele é um número negativo. O que acontece quando você tem um número negativo? Vamos supor que você tem, por exemplo, raiz quadrada de menos 16. Você coloca o menos 1 em evidência, sobra 16. Então, isso vai ficar raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de menos 1 é a unidade imaginária, que é i. E raiz quadrada de 16 é 4. Tá? Então, aqui, o que você tem que fazer, sabendo que o número dentro do radical é negativo, é você tem que colocar o menos em evidência, que é o que sobra é positivo. Tá? Mas se você coloca o menos 1 em evidência, o que sobra é positivo. Então, eu vou fazer isso aqui. Né? Eu vou colocar o menos em evidência. Então, você vai ter que R é igual a menos beta, mais ou menos. Aí eu coloco o menos em evidência, vai sobrar n ao quadrado, menos beta ao quadrado. E aí, se eu coloco menos em evidência, ele vira i. Então, eu vou ter a raiz da forma menos beta, mais ou menos i, vezes a raiz quadrada de n ao quadrado, menos beta ao quadrado. Tá? Essa raiz aqui é real. Então, eu tenho duas partes aqui, né? Eu tenho esse número, que é parte real, e eu tenho esse número aqui, que é parte imaginária. Para facilitar minhas contas e para ficar não ficar muito grande o que eu vou escrever, eu vou chamar esse número aqui, ó, de Qn, tá? Eu vou escrever depois esse Qn. Na verdade, eu poderia escrever outra coisa, mas eu vou chamar de Qn.
Vou chamar de Qn. Só para ficar mais fácil, não ficar colocando raiz quadrada de n ao quadrado menos beta ao quadrado, não sei o quê. Eu vou chamar esse cara de Bn. Por quê? Então, o meu Qn é raiz quadrada de n ao quadrado menos beta ao quadrado. Porque, mais uma vez, ó, quando eu tenho que as raízes da minha equação auxiliar são raízes complexas, então, lá do cálculo 3, e isso está escrito no material que eu passei para vocês, está bem explicado, as raízes, porque eu estou resolvendo essa equação diferencial aqui, né? E eu achei que essas são as raízes. Então, essas raízes, elas vão ter essa cara, ó. Vai ter o seguinte, que t, eu já usei C1, já usei C2, então vai ser assim, C3 e elevado a menos beta t, que é a parte real, vezes o cosseno da parte imaginária vezes t, que é o QT aqui, Qn, né, que eu estou chamando, mais C4 e elevado a menos beta t, seno de Qn, certo? Então eu tenho isso aqui. Aí aqui você pode, por exemplo, até colocar esse exponencial em evidência. Né? Você pode até colocar o exponencial em evidência. Quando você fizer isso vai ficar e elevado a menos beta t, C3 cosseno de QNT mais C4 seno de QNT. Tá? C3 cosseno de QNT mais C4 seno de QNT. O que a gente vai fazer agora? Eu preciso determinar quem são essas constantes, C3 e C4, e ainda tem uma outra sobrando, né, que é a constante lá do x, né, que é o C2. Só que antes de fazer isso, como eu tenho uma condição que calcula a derivada de U com relação a t, eu vou calcular essa derivada aqui só para ficar mais fácil. Né? Então, ó, eu vou calcular a derivada aqui, que é a seguinte, ó. Qual que vai ser a derivada? Vou precisar dessa informação depois. Vou calcular agora porque ela já está mais fácil. Para derivar isso aqui com relação a t, que é a única possibilidade, então, você vai ter que usar a regra do produto e a regra da cadeia. Né? Aqui, se vocês observarem, a gente não está calculando nenhuma derivada que é muito difícil, nenhuma integral que é muito difícil. Mas, na verdade, o procedimento, as etapas são fáceis. Né? O negócio aqui é longo, então você tem que lembrar do passo a passo. Então, ó, deriva a primeira. Conserva a segunda. Mais. Conserva a primeira. E eu vou derivar a segunda. Para derivar aqui, você tem que jogar esses valores para fora, usando a regra da cadeia. Então, a derivada vai ficar, a derivada do cosseno é menos seno, só que o Qn sai para fora, que é uma constante. Mais C4. Aí eu boto Qn aqui também, derivada do seno, cosseno. Tudo bem que o Qn sai para fora? Regra da cadeia, tá? Cosseno do Qn e T. E para facilitar também, mais uma vez, é uma informação que eu vou precisar, porque a gente calcula a derivada de U com relação a T quando T é zero, eu vou calcular o T' de zero. Só para aproveitar o quadro aqui. Né? Então, quando eu fizer a derivada no zero, aí eu vou fazer direto, tá? Se vocês tiverem dúvida depois, se vocês tiverem dúvida, vocês me falam. Eu vou fazer direto para ficar mais fácil. É o seguinte, eu vou calcular os valores em que o T é zero. Então, aqui vai dar 1, então vai sobrar só o menos beta. Aqui vai dar 1, então vai sobrar o C3. E aqui vai dar 0, porque o seno de 0 é 0, então soma essa parte. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 0, porque o seno é 0. E aqui vai ficar só o C4. Então vai ficar assim, C4, Qn
cosseno de zero, que é 1. Tá? Então, a derivada da função t no zero é essa expressão aqui um pouco maior. Tá? Então, a derivada é tranquila. Agora, eu vou jogar nessa quinta condição, que é essa aqui. Né? Essa é a quinta condição. Ou seja, eu vou derivar u com relação a t e vou fazer t igual a zero. Quando eu fizer isso, eu vou conseguir achar uma função, uma solução em função da, ou seja, uma constante em função da outra, que é uma coisa que a gente não tinha feito ainda. Né? Então, quem que é a minha solução? Lembra que a minha solução é u de xt igual a x de x vezes t de t. Substituindo a expressão 4, o que a expressão 4 fala? Fala que a derivada de u com relação a t, quando t é zero, né? Então, você vai fazer isso, vai pegar zero, vai calcular a derivada de u com relação a t, quando t for zero. Então, isso vai dar x', ou desculpa, eu escrevi errado aqui, não é x', é x de x vezes t', porque eu estou derivando u com relação a t e estou fazendo t igual a zero, t' de zero. Então, isso vai dar x de x vezes a expressão que eu já calculei a derivada, que é menos beta C3 mais C4 QN. Quando você faz isso, você isola uma das constantes, porque isso está sendo zero. Essa expressão tem que ser diferente de zero, não nula. Então, eu vou ter que menos beta C3 mais C4 QN é igual a zero. Aí você isola uma delas, tá? Eu vou isolar o C4 só para ficar igual no material. Então, você vai ter que C4 é igual a beta dividido por QN vezes C3. Tá? E eu vou reescrever minha solução, porque minha solução ficava assim, ó, u de xt é x de x, t de t. Quem que é x? Ixi, o x eu tenho que voltar lá atrás. O x é C2 seno. Aí lambda x, só que o lambda é igual a n, então vai ficar nx. E aí eu tenho o t, né? O t é C3. Ah, tem uma exponencial aqui. Eu vou colocar a exponencial do lado de fora, que é e elevado a menos beta t. Aí vai ficar assim, C3 cosseno de QNT mais C4. Só que o C4 eu já vou trocar por essa expressão, né? Então vai ficar beta sobre QN C3 e aqui fica seno de QNT. Ficou meio apertado aqui, mas eu vou reescrever, tá? Aí, ó, eu tenho uma constante C3 e uma constante C3. Coloco todo mundo para fora. Então vai ficar, ó, vou colocar essa constante e essa constante. Então vai ficar assim, C2, C3. Essa exponencial eu vou colocar do lado direito. Seno de nx. E aqui fica assim, fica cosseno de Qn de t mais beta sobre Qn. C3 eu já tirei. Seno de Qn de t. Tá? Essa solução aqui vai ser uma das minhas soluções finais. Tudo bem? Então, assim, para cada número natural, eu tenho uma função. Para cada número natural que eu tenho aqui, ó, eu vou ter uma função n, uma função que satisfaz a primeira, a segunda, a terceira e a quarta condições. Tá? Satisfaz 1, 2, 3, 4. Ou seja, qualquer número n que você colocar aqui, isso vai satisfazer 1, 2, 3 e 4. Né? Só que não vai satisfazer 5.
porque eu já expliquei isso várias vezes, né? Porque você, necessariamente, quando você trocar aqui, você vai ter uma função que tem que ter a cara de seno, e isso não vai acontecer, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou trocar essa constante aqui, C2, C3, que é o que falta terminar, eu vou chamar essa constante de Bn. Por quê? Porque para cada n, eu vou ter uma constante diferente para poder resolver o problema. Além disso, a gente vai somar todas essas soluções, né? Então, o que você vai fazer? Você vai usar aquele princípio, que eu já falei várias vezes, que é o princípio da superposição. E a gente vai somar todas essas soluções. E aí, eu vou chamar cada uma dessas soluções de UN, né? Então, eu tenho que UN de xt é Bn e elevado a menos beta t, seno de nx, cosseno de qnt, mais beta sobre qn, seno de qnt. Lembra que o meu qn é raiz quadrada de n ao quadrado menos beta, tá? E aí eu fecho. E somando todas elas, né, pelo princípio da superposição, você vai ter a solução final, né, que é U de xt, que é a somatória, o n variando de 1 até infinito, Bn e elevado a menos beta t, seno de nx, cosseno de qnt, mais beta sobre qn, seno de qnt. Essa é a solução final, tá? Então, praticamente, o exercício já acabou, né? A gente só precisa determinar essa última constante. Essa última constante vai ser tranquila, né? Então, essa é a solução final. O valor que eu determinar para Bn é só substituir no final. Mas quem que é Bn? Como é que eu vou determinar Bn? Olha, para determinar Bn, basta substituir na última condição, que é a condição 5, que me dá a função que descreve a condição inicial da função, né? E aí, feito isso, ou seja, como de xt, aqui na verdade é o de x0, né, que é a posição inicial. Como o de x0 é igual a f de x, então, ou seja, onde tem t, eu vou trocar o t por 0. Né? Então, ó, aí vai ficar fácil, porque aqui vai dar 1, então aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 0. Então, na verdade, isso é somatória com n variando de 1 até infinito, de Bn, seno de nx. Tá? Então, você tem que f de x é essa soma. E lembra que f de x está definido no intervalo de 0 até π. E aí, pelo exercício, deixa eu olhar aqui qual que é o exercício, depois vocês olham lá. Pelo exercício 1.4, o meu Bn é fácil de determinar, que é 2 sobre π, integral de 0 até π, f de x, seno de nx dx. E aí, quando você achar esse valor de Bn, é só substituir aqui que você vai ter exatamente a solução. Tá? Então, mais uma vez, o exercício é muito grande, né? Basicamente, só deu para resolver ele hoje, quase 40 minutos para poder resolver um exercício. Só que não tem nenhuma etapa que é muito difícil. Ou seja, não tem nenhuma integral que é muito difícil, não tem nenhuma derivada que é muito difícil. A questão aqui é você seguir o passo a passo, né? Então, você tem vários passos, mas aqui, ó, quando você tem 1, 2, 3, ou seja, as condições iniciais na ordem, você consegue determinar quais são as constantes. Porque basicamente é isso que a gente tem que fazer. A gente tem 4 constantes, a gente precisa determinar quem são essas constantes, né? E aí, assim, tem alguma coisa aqui que é um pouco mais complicada, porque, por exemplo, eu acho que a parte mais diferente desse exercício foi o fato da gente deixar para resolver essa equação diferencial depois, porque não tem como você resolvê-la antes. Né? Ou seja, a partir do momento que você sabe que lambda é igual a n, então você consegue resolver essa equação diferencial
porque você consegue especificar quem são as raízes da sua equação auxiliar. Sabendo as raízes da equação auxiliar, que tem parte real e parte imaginária, a gente consegue determinar exatamente quais são as soluções. Né? Quais são as soluções. Outra coisa que é interessante aqui também é o seguinte, aí você chega em duas soluções, duas constantes, e não necessariamente você consegue resolver as duas, ou seja, não necessariamente você consegue falar quem quer ser 3 e quem quer ser 4, mas você consegue isolar uma em função da outra, que foi o que a gente fez. Né? Que é aqui, né? Ou seja, você consegue isolar uma em função da outra. Né? E aí você, ou seja, você pega duas e transforma em uma. Né? Então você sempre vai diminuindo a quantidade de constantes para serem determinadas, até o momento que você determina a última, mas para isso você precisa do princípio da superposição. Né? Então, pessoal, aí, ó, eu vou compartilhar com vocês a tela aqui mais uma vez, só para mostrar rapidamente que esse exercício já está feito lá no Moodle. E aí, igual eu falei para vocês, fica como exercício fazer a parte do... Deixa eu só ver aqui. Aqui, ó. Essa é a apostila que está lá no Moodle, né? Aqui está tudo feito, né? Tá tudo explicadinho aqui, tá? Se você tiver alguma dúvida, se tiver algum erro, depois vocês me avisem, por favor, tá? Porque algumas coisas que eu fiz um pouco correndo. Assim, tem muita conta, mas na verdade as contas são relativamente simples, tá? É porque eu estou explicando passo a passo mesmo. E aí, esse caso que eu resolvi foi o caso que a constante é negativa. Tem os outros dois casos, que é o caso em que a constante é positiva e o caso em que a constante é igual a zero, a constante é nula. E nesses dois casos eu explico direitinho por que a escolha dessas duas constantes gera uma solução nula. Tá? Então aqui tá. Então tem alguns errinhos aqui, mas aí com o tempo eu arrumo direitinho. Então, mas dá para entender bem. Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Hoje foi bem pesado, né? É porque vocês vão ter o feriado prolongado aí para poder descansar, então hoje estava mais... Alguma dúvida? Tem alguém aí ainda? Então é isso então, pessoal. Já que ninguém está se manifestando, eu vou parar de gravar e vou encerrar por hoje. Não, só Pode falar, Renan. Tá, é que eu acho que eu tô me confundindo. Essa expressão final, o cosseno de QN, beta sobre QN, ela parece muito com aquela expressão da série de Fourier com número imaginário, que é elevado a i, etc. Ou é minha cabeça? Deixa eu pensar. Não, faz sentido a sua pergunta. Não, acho que não dá. Tá dentro do cosseno, do seno. O problema, na verdade, é essa constante aqui, ó. É beta sobre QN. É porque talvez se não tivesse nada aqui, aí talvez sim teria alguma relação, tá? Mas o problema é aqui. Talvez a gente conseguiria resolver ela usando outra notação, que aí você conseguiria uma série bem parecida com aquela, né? Mas nesse caso aqui eu acho que não, Renan. Eu acho que não. Bom, mas enfim, nada impede você de talvez tentar um pouquinho também. É por que não, né? Pois é, tem um feriado aí, quinta, sexta, sábado, domingo, tá de boa. Beleza, obrigado. Falou. Ô, Bom, professor, é isso. Pode falar, Bruno. Eu tenho uma dúvida aqui, eu tenho duas dúvidas para tirar com o senhor, na verdade. A primeira delas é, no último PDF que o senhor lançou, apareceu um capítulo 2.6 que chama Equação de Laplace. Aquilo lá cai para a gente também na prova do dia 7? Na verdade é uma seção 2.6, né? Isso.
Sim, cai. Inclusive eu falei disso, se não me engano, na aula passada. Maravilha. Então tá bom, professor. Agora, a minha segunda dúvida é a respeito de um exercício mais antigo, que é de umas sessões anteriores, que é o exercício 2.5. E aí, professor, nesse exercício 2.5, mentira, professor, desculpa, eu me confundi. É no exercício 2.6. A diferença desse exercício 2.6 é que as condições iniciais, a primeira e a segunda, elas são um pouquinho diferentes, sabe? Sim. Então, na hora que eu aplico a primeira condição de contorno, beleza, dá uma mudança, em vez o meu U de xt, em vez de ficar em função de seno, como comumente ficava, fica em função de cosseno, mas tranquilo. Aí, na hora que eu adiciono a segunda condição de contorno, que eu igualo esse cosseno a zero, eu não consigo facilmente achar o arco que zera ele, igual fazia com o seno, porque para zerar o arco de seno é seno de π NP, né? Seno de NP zera qualquer coisa. E aí, para mim zerar esse de cosseno, a saída que eu arrumei, professor, era de arrumar uma variável n e uma m. Porque aí eu conseguia, para números ímpares de n, eu zerava o cosseno, e para números pares de n, eu zerava o cosseno. Eu acho que está bem confuso eu falando, mas o senhor consegue entender? Não, vamos tentar aqui. Você está vendo o Vamos. papel aqui? Vamos tentar. Isso. É esse aqui, né? K, derivada segunda de U com relação a X, igual a derivada de U com relação a T. Já vou fazer direto aqui. K, X, duas linhas, T, igual a X, T', né? Aí vai ficar X, duas linhas sobre X, igual a T' sobre KT. Isso igual a constante. Vamos fazer uma por uma, tá? Então vai ficar x duas linhas. Aí se a constante for zero, eu vou ter x duas linhas igual a zero e t' igual a zero. Então a x vai ser C1x mais C2 e a t vai ser uma constante C3. Quando você deriva com relação... Deriva U com relação a x. Então você vai derivar U com relação a x. A derivada de U com relação a x vai ser derivada disso, que é C1, tá? C1 vezes C3 igual a zero. Isso implica que C1 é zero. Então aqui você tem que o C1 vai ser zero. Aí o que vai acontecer aqui, Bruno, é o seguinte, ó. O C1 deu zero. C1 deu zero. Se você jogar na outra condição, que é a derivada de U com relação a x, quando x é igual a L, você vai concluir a mesma coisa. Tá? Você vai concluir que o C1 também é zero. O C3 não pode ser zero. Então, nesse caso, no caso dessa constante, você vai ter uma solução, que é a solução U de xt igual a uma constante a zero. Aqui gera a solução. Bem, nesse caso aqui vai gerar uma solução, que é essa, que eu vou chamar de U0. Que vai zerar, isso, vai gerar uma solução. Aí você vai um pouco além, né? O que vai acontecer? Então aqui eu tenho uma solução, que é um A0. A0? Acho que é A0 mesmo. Isso. Agora vamos fazer a constante positiva. Lambda maior que zero. Então vai ficar assim, x duas linhas sobre x
igual a t' sobre kt igual a lambda quadrado. Você vai ter que x duas linhas mais acho que pode ser menos aqui. Eu vou trabalhar com menos, tá? Ainda vai ficar menos, aí vai ficar mais lambda quadrado x igual a zero. Aí a sua solução vai ser x igual a C1 cosseno de lambda x mais C2 seno de lambda x. E a t é E, na verdade é C3 I elevado a menos lambda quadrado kt. Tá? Aí você tem que jogar naquela condição, né, que é a derivada. Então você vai calcular a derivada de u com relação a x. E vai fazer x igual a zero. Quando você fizer isso, aqui vai ficar t vezes x' de zero. X' de zero vai ser a derivada disso com relação a x. Então vai ficar assim, C1 menos C1 seno de lambda vezes zero mais C2, um lambda aqui de fora, tá? Lambda cosseno de lambda vezes zero. Isso aqui zera. E aí o que vai acontecer é que o C2 vai zerar. Então aqui eu vou ter que o C2 é zero. Então essa parte aqui não existe, ó. Essa parte aqui não existe. O seno não existe. Vai sobrar só o cosseno. Só que aí quando sobrar o cosseno, a gente vai voltar na mesma coisa, né? Vai ficar bem parecido. Por quê? Quando eu fizer a derivada de u com relação a x, no x igual a L, essa é a parte que eu estava te perguntando, professor. É aí mesmo. Isso, mas aí você calcula a derivada. Ó. Você vai calcular a derivada da função x. Né? E aí quando você calcular a derivada, vai ficar C1 lambda seno de lambda L. Entendeu? É a derivada. Aí isso tudo aqui tem que ser diferente de zero. Era aí que eu confundi, então. O professor, o senhor pode me explicar por que é seno, por que é a derivada? É porque é a condição de contorno, né? A condição é derivada de u com relação a x quando x é zero. Ó, vou compartilhar aqui. O meu erro foi não derivar. Entendi, professor. Eu esqueci de derivar. Ah, saquei. Você tá vendo a tela aí? Tô vendo a tela, aham. É aqui, ó, tá vendo? Que aí, quando faz isso, só que aí o que acontece, Bruno? Aí você vai ter o cosseno. Então você tem, aí no final das contas, eu vou resumir aqui mais ou menos, porque assim, você tem uma condição aqui, uma solução que você já achou, que é um A0, então vai ficar A0, mais a somatória, tá? Com n variando de 1 até infinito. Aí vai aparecer uma constante aqui no final, tá? Que é um AN. Esse exponencial aparece, e aí vai ficar assim, menos o lambda. Aí o lambda vai ficar n ao quadrado, π ao quadrado, sobre L ao quadrado vezes kt. E aí é que aparece um cosseno de nπx sobre L. Entendeu? Então, na verdade, aqui, ao invés de você usar o exercício... Peraí, deixa eu ver aqui rapidão. Ao invés de você usar... Ao invés de você usar o exercício 1.5, você vai usar o exercício 1.4. Tá? Você vai ter uma cara de uma função que é a série do cosseno. Tá? A série do cosseno. Então, você vai substituir para poder achar o AN e achar o A0. Você vai achar isso tudo numa cacetada só. Tá?
Entendi, professor. Entendi o meu erro aqui. Obrigado. Certo? Não, Certo, beleza, obrigado. então. Mas foi bom você perguntar, porque eu nunca tinha feito esse exercício. Mais alguma dúvida, pessoal? Então é isso. A gente se vê na segunda-feira. Só falando aqui rapidamente, eu não sei se o pessoal, a maioria já foi embora. Já foi embora, mas continua em casa, né? Na segunda-feira a gente tem aula de exercício e depois eu libero a prova para vocês, tá?